Muito bem, o texto ele fala dos 3 períodos de tempo: do passado, do presente e do futuro. Deus ele faz um convite a Samuel. Samuel era um homem que tinha vivido, ele estava numa fase de transição, juntamente com todo Israel, mas ele diretamente ligado com Deus, ouvindo as orientações diretas de Deus. Ele estava um pouco, por incrível que pareça, alguém que estava ali ouvindo as orientações de Deus e estava se sentindo desorientado. Isso é possível, porque nós somos humanos, a nossa capacidade é limitada, e muitas vezes nós nos colocamos na presença de Deus, querendo fazer a vontade dEle, e estamos ouvindo a voz dEle, o direcionamento dEle, e ainda assim corremos o risco de nos sentir desorientados. Ainda assim nós corremos o risco de tomar atitudes por conta própria. Ainda assim nós corremos o risco de fazer as coisas sem a permissão de Deus. E era exatamente o que estava acontecendo com Samuel. Samuel ele recebeu nesse texto, no texto relatado nesse versículo, ele recebe um convite direto do Senhor. E o convite que o Senhor faz para Samuel é para que ele venha acessar um novo tempo. O tempo de novas experiências. Um tempo que ele não conhecia ainda. Ele estava acostumado a viver no período dos juízes. Esse era o meio de vida normal para ele. Essa era a sociedade com a qual ele estava acostumado a lidar. A viver no tempo do governo dos juízes. Então de repente o povo se levanta e fala: não, a gente quer um rei, a gente quer ser igual às outras nações. Então é melhor a gente ter um rei, que aí pelo menos a gente se iguala às outras nações. Ele se chateou muito, Samuel. Senhor, eles estão me rejeitando. Deus fala: não, eles não estão rejeitando vocês, estão rejeitando a mim. Eles querem um rei, vamos dar um rei para ele. Amanhã virá alguém até você, você vai ungir essa pessoa sobre Israel. E era Saul. Ele quer que aquela pessoa que escolheu se perder dê certo de alguma forma, porque se tudo der certo com aquele rapaz, o meu ministério se confirma, a minha comunhão com Deus se confirma, porque afinal foi Deus que me usou para levantar aquele homem como ele. Mas Deus começa a mostrar para Samuel que existe um novo tempo. O tempo dos juízes trouxe consigo muitas experiências. O tempo dos juízes trouxe consigo muitas lições. Mas aquele tempo havia passado. E Samuel não tinha percebido isso. Deus estava mostrando para Samuel que aquele tempo com o qual ele estava acostumado a viver estava passando, estava chegando ao fim. E isso não significava que o poder de Deus ia parar de descer sobre ele. Isso não significava que a companhia de Deus não ia mais ser presente com ele. Isso significava que ele estava entrando numa nova era, num novo tempo de experiências com Deus. Algo desconhecido, mas algo necessário. Tem coisas do passado que não te fazem crescer. Por que continuar acessando esses momentos complicados da vida? Por que continuar sofrendo em áreas da vida que Deus não quer mais que você sofra? Já era para ter virado a página, mas nós continuamos lá. Por quê? É a pergunta que Deus faz para Saul. Antes de Deus fazer o convite, a Samuel, antes de Deus fazer o convite a Samuel, ele fala lá na parte A do versículo: então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Esse até quando fala do passado. Vem, enche o teu vaso de azeite para poder acessar um novo tempo de experiências com Deus.
Deus. A proposta do Senhor para mim e para você no início desse ano de 2026 resumindo, é deixar de acessar o passado naquilo que não convém, vir até onde Deus está, encher o vaso de azeite e acessar um novo tempo. Aleluia. Isso não compete a você, Samuel. Até quando? Ou Samuel, no seu coração, talvez estivesse pensando: Saul vai voltar, ele vai cair em si, ele vai voltar para os pés do Senhor, ele vai ser uma bênção, porque o início dele foi uma bênção. O Espírito do Senhor tomou ele diversas vezes ao longo da sua história. Não é possível que isso não vai voltar a acontecer. Ele só precisa voltar a olhar para o Senhor, e isso pode acontecer a qualquer momento. E nós nos esquecemos, assim como Samuel, mesmo sendo homem de Deus, profeta, sacerdote, juiz, ainda assim ele se esqueceu de que contato, comunhão com Deus, proximidade com Deus é uma escolha pessoal. E se alguém escolheu não andar com Deus, você pode ser cheio do Espírito Santo, você não vai conseguir fazer o que a decisão pessoal de uma pessoa não fez. A unidade precisa estar firme no Senhor, para que nos faça entender que mesmo que orações não sejam respondidas, o Senhor está no controle do tempo. E que ainda que aquilo do passado que eu queria que se consertasse não se consertou, Ele está me fazendo acessar um novo tempo de experiências com Ele, um novo tempo de comunhão, um novo tempo de propósitos. Mas para isso eu preciso deixar aquilo que está no passado. Senão o Senhor não faria para ele o convite: Samuel, enche o teu vaso de azeite e vem. Vem, eu estou te esperando aqui, eu quero você pertinho. Mas não vem de qualquer maneira. Primeiro enche de azeite o teu vaso. E todos nós temos, irmãos, um vaso para encher. Nós estamos preocupados se o passado vai ser mudado ou não, o que vai dar certo ou errado a partir de coisas do passado, mas nós temos no presente um vaso para encher. Um vaso que não necessariamente está cheio. Mas eu vou para a igreja toda terça, toda quinta, todo sábado, todo domingo. A campanha eu vou às 12 noites. Quando vem um pregador de fora, faz campanha, eu venho 5 dias. Quando vai, irmãos, amém. Glória a Deus pela sua vida. Continua assim. Mas isso não é sinônimo necessariamente de ter um vaso cheio. Porque vaso se enche no particular. O vaso se enche lá na minha casa. Eu encho meu vaso na minha casa. No meu quarto, quando eu fecho a minha porta, eu vou falar com o Senhor. O meu vaso eu encho quando as pessoas não estão olhando. É muito fácil eu dizer que estou cheio, que o meu vaso está cheio aqui. Ah, maravilha, eu estou com o microfone na mão, uma Bíblia aberta, maravilha, glória a Deus, eu estou cheio. É o que você pode presumir. Não necessariamente. Todos nós temos um vaso para encher, e ele se enche no particular. E isso só pode ser acessado no presente. É o que importa para nós, é o presente, irmãos. O que importa para nós, para podermos acessar um futuro de bênçãos, para que a gente possa acessar um novo tempo de experiências com Deus, é o presente. E no presente o Senhor faz um convite para mim e para você: vem e enche o teu vaso de azeite. Ou melhor, enche o teu vaso de azeite e depois vem. De fato estamos prontos para sermos cheios? Porque só pode ser cheio aquele que está de boca para cima, aquele que está disponível para ser cheio. Segundo ponto: um vaso para cumprir o seu propósito, ele precisa estar vazio
do seu conteúdo natural. Não importa qual tipo de vaso. Aqui o vaso, no caso de Samuel, o vaso que ele utilizava para carregar o azeite, para ungir reis, profetas, era um chifre. E o chifre é um osso, ele não é oco por si só, ele é um osso maciço. Ele precisa ser cavado, ele precisa ser desbastado, até criar um copo ali, para que possa carregar o conteúdo. Enquanto tiver o osso maciço ali, não pode acontecer nada. Enquanto o conteúdo for natural, o propósito não pode ser cumprido. Mas no percurso, a gente encontra muita tempestade, a gente encontra muito conflito, muito desgaste. E às vezes um vaso acaba esbarrando nessas pedras do caminho, e às vezes faz um buraquinho, às vezes ele trinca um pouquinho, faz uma fissurinha. E às vezes nós vemos para a presença do Senhor, louvamos, oramos, ficamos transbordando do poder de Deus, e pouquíssimo tempo depois nós já estamos vazios de novo, porque existem em nós muitas vezes pequenas fissuras, pequenas rachaduras, que não permitem que o conteúdo permaneça lá. Será que existe na minha vida ou na tua alguma fissura que precisa ser reparada? Será que alguém chocou, alguém bateu no seu vaso? Isso está impedindo você de acessar um novo tempo com Deus, porque não é possível acessar um novo tempo de experiências com Deus enquanto não houver vaso cheio de azeite. O Senhor nos convida nessa noite, nesta campanha, mais de uma vez, a fazer uma análise do nosso vaso, para que saibamos em que condições ele está, para saber se de fato ele está disponível, para saber se de fato ele está vazio do seu conteúdo natural, para saber se de fato ele está sem fissuras, sem rachaduras. E você talvez olhe para mim hoje e fale: Marco, eu tenho fissuras, eu tenho rachaduras, eu não consigo, tem coisas que aconteceram comigo que não me permitem, são mágoas, são tristezas, são medos, são angústias, são tantas coisas que podem vir e que mantêm o meu vaso com pequenas fissuras, pequenos buraquinhos, pequenos rachaduras. Mas a palavra do Senhor vem para mim e para você hoje, trazendo ânimo, trazendo esperança, porque o Deus que convida você a vir, Ele também é um oleiro. Ele pega vaso e transforma num vaso novo. Ele pega vaso fissurado, e quando passa pelas mãos dele, as pessoas olham e falam: mas cadê aquela fissura? Olha, gira o vaso e olha, vira de ponta cabeça daqui para lá, e não encontra nada, porque aquele vaso passou nas mãos do oleiro. O Deus que te convida hoje, Ele te convida não só para acessar um novo momento de experiências com Ele, Ele te convida para que Ele faça uma reforma na minha vida e na tua vida, para que você consiga estar cheio por completo, para que você consiga acessar um novo tempo de experiências com Ele. O Deus que fez o convite a Samuel está fazendo o convite para o Marco Antônio, está fazendo um convite para cada um de vocês, igreja do Senhor. Aleluia. A pergunta que fica ao fim dessa palavra é: nós vamos aceitar esse convite? Será que em 2026 nós vamos decidir aceitar o convite que Deus nos faz? Ou vamos deixar mais um ano passar? Fica essa palavra no teu coração.